Quero convidá-la a abrir a Bíblia Sagrada na carta de 1 João, que temos estudado ao longo desse ano. Carta de 1 João, capítulo, dando sequência na leitura e no estudo que temos feito, em 1 João capítulo 4, versos de número 19 a 21, apenas 3 versículos. A palavra de Deus nos diz assim, meus irmãos: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Senhor, nós reconhecemos o que acabamos de ouvir agora nessa canção, que se for depender de nós, ó Deus, dos nossos valores, capacidade, nós não temos nada. Apesar de nós, sabemos que o Senhor se afeiçoou a nós, nos amou, nos chamou e se comprometeu numa aliança conosco, de nos abençoar e de nos guiar até a eternidade no encontro com o Senhor. Pedimos que a palavra que ouviremos venha do Senhor, ó Pai, para os nossos corações, apesar de nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje pela manhã nós tivemos lecionando para nossos jovens na classe da escola bíblica. O tema que estamos tratando ali são os relacionamentos do cristão, amando como Jesus amou. E eu fiz uma pergunta para eles de manhã que eu gostaria de fazer para a igreja também. Em se tratando de relacionamentos, quando é que dá uma preguiça danada desse assunto comunhão e amor fraternal? O que eu quero dizer com isso? Quando é que muitas vezes a gente fica meio cansado de tratar disso, de ouvir disso, de cantar músicas que falam disso, porque a gente ouve certas coisas, mas quando vai vivenciar parece que há uma certa distância daquilo que falamos, cantamos, daquilo que de fato nós realizamos nos nossos relacionamentos. Quando é que a gente fica desanimado, desacreditado desse ensino bíblico? E eles me responderam algumas coisas que é possível que vocês vão concordar também. Eles disseram para mim que muitas vezes ficamos desacreditados da viabilidade da aplicação desse tema por causa das decepções que a gente tem com as pessoas na igreja, em casa, em outros ambientes, por causa das facções que a gente vê no corpo de Cristo, que são renitentes, que são perseverantes, que quebram a unidade. Elas estão sempre lá, os grupos, as facções, os grupos de favoritos que cada um de nós tem dentro da igreja. As amarguras, as incompreensões, as ofensas, os atritos, tudo isso muitas vezes vai machucando o coração da gente e nos fazendo desacreditar da viabilidade prática desse ensino da palavra de Deus. E esse é um fato real. Não existem mesmo nesse mundo relacionamentos perfeitos, nem os mais caros, nem os mais queridos para nós. Nós podemos dizer que eles são relacionamentos perfeitos. A nossa luta contra o pecado se revela todos os dias, todas as horas, em especial nos nossos relacionamentos. E não é à toa, portanto, que as nossas mágoas mais profundas estão ligadas a relacionamentos, coisas que nos marcaram, que nos machucaram ao longo da vida. Mas precisamos ser justos também, porque as alegrias mais preciosas que nós trazemos no nosso coração também estão ligadas a relacionamentos, bons relacionamentos que Deus tem nos dado. Uma vez eu estava aconselhando um jovem que estava se divorciando, e ele disse que queria se divorciar
porque ele não acreditava mais no casamento, e ele disse assim: não acredito porque não existe um casamento perfeito que eu conheço. Todo casamento tem problema, todo casamento tem dificuldade, então não quero mais saber desse negócio de casamento. Ele pôs fim ao casamento dele. Ele está casado de novo. Ou seja, não adiantou muito essa constatação. Ele viu que, ok, não existem mesmo relacionamentos perfeitos, mas ainda assim é melhor estar casado do que estar só. É melhor ter amigos do que estar só também. O que nós vamos fazer então, meus irmãos, diante dessa constatação da imperfeição dos nossos relacionamentos? Nós temos algumas opções. Uma delas é adotarmos de vez o ceticismo em relação a esse tema. E quem sabe até uma postura cínica. Isso é uma grande mentira que é pregada nos púlpitos, nas salas de escola dominical. Se a Bíblia estiver correta, pelo menos a sua aplicação não é viável. Ou então nós podemos adotar e preferir a postura do isolamento, que é de nos afastarmos daqueles que não são nossos favoritos. E se a igreja não for legal, se eu me ferir na igreja, eu saio da igreja e vou professar minha fé sozinho com meus amigos mais chegados, ou então fico na igreja, mas com determinadas pessoas eu prefiro o isolamento, o distanciamento, a frieza e a indiferença. Esse ano é o ano da comunhão na nossa igreja, por isso a nossa escola dominical tem uma série de temas bíblicos diversos, em classes diferentes, abordando essa questão. Por isso nós estamos estudando a carta de 1 João, e o texto bíblico dessa noite ele vem nos desafiar, porque nós podemos até ser ortodoxos na doutrina, podemos até ter uma moral, uma ética como cristãos acima da média, mas será que nós estamos nos amando mesmo uns aos outros, como nós deveríamos? Como o Senhor comanda e Ele espera de nós que nós assim façamos? Essa é uma avaliação que o texto bíblico dessa noite vai nos ajudar. E a mensagem central dessa passagem é que nós precisamos, com urgência, nos aperfeiçoarmos no amor fraternal. É isso que João está ensinando na sua carta, e nesse texto bíblico em particular, isso vai ficar evidente. Por que que nós deveríamos nos importar com isso? Por que que nós deveríamos não dar de ombros para esse assunto? Por que que nós não deveríamos desistir, não deveríamos nos isolar uns dos outros? Nós vamos encontrar aqui os motivos para isso, para nós amarmos os nossos irmãos na fé. Os que nós gostamos, os nossos favoritos, é fácil, mas o texto bíblico ele quer mais de nós, quer que nós amemos os nossos irmãos na fé, para usar uma frase comum da nossa república, mesmo aqueles que em nós inspiram os instintos mais primitivos da nossa natureza pecaminosa. Amá-los, inclusive a esses aí. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. O primeiro motivo que nós encontramos nessa passagem bíblica, para que nós estejamos dando devido valor a essa vivência prática da igreja, é a nossa experiência do amor de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. A palavra de Deus diz isso em diversos lugares. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É uma declaração de que o amor de Deus não foi motivada por qualidades ou por afinidades que nós tivéssemos com Ele, mas foi um amor unilateral, um amor que veio atrás, apesar de nós, da nossa rebeldia e tudo mais. O amor de Deus, Ele imprimiu o seu amor nos nossos corações. E isso nós encontramos também na palavra de Deus, na mesma carta, no mesmo capítulo que eu mencionei agora em Romanos 5, mas alguns versículos antes, quando diz que ora a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Veja que a nossa experiência do amor de Deus não é apenas uma coisa que Deus fez lá na história, mas é algo que Deus faz em nós, de uma forma muito contundente, derramando do seu amor em nós, e assim nós temos experimentado desse amor. A primeira carta de João trata desse tema com muita recorrência,
E quando vai chegando nos capítulos 3 e 4, esse assunto ele é intensificado, tanto do amor de Deus por nós, quanto da nossa obrigação, ou quanto da expectativa de Deus de que a gente partilhe esse amor com as pessoas à nossa volta. No capítulo 3 da carta de 1 João, o primeiro versículo já dá levanta este assunto. Vede, que grande amor tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. João está exaltando o privilégio maravilhoso, extraordinário, de nós sermos filhos de Deus, alvo desse grande amor de Deus. E ele então, quando chega no capítulo 4, ele vai tratar com ainda mais ênfase a necessidade do amor fraternal, e dos versos 7 aos versos 21, há uma grande exortação que vimos estudando nas últimas semanas nessa igreja, que começa com a exortação do verso 7, amados, amemo-nos uns aos outros. O capítulo 3 fala do amor de Deus, o capítulo 4, agora ele ele relaciona o amor de Deus com a nossa obrigação, nossa necessidade de nos amarmos uns aos outros. E, finalmente, no verso 8 e 16 do capítulo 4, os estudiosos da passagem bíblica, os exegetas, eles dizem que a carta de 1 João atinge o seu ápice com aquela famosa declaração de quem Deus é. Deus é amor. Versículo 8 e verso 16, são os versículos na sua altura máxima, mais sublime que nós encontramos nessa passagem. Nós somos instados durante todo o capítulo 4, então, a considerarmos o amor de Deus, evidente na encarnação do seu Filho, no sacrifício do seu Filho. Foi por amor que tudo isso aconteceu. João ele pede que nós consideremos que esse amor é uma dádiva de Deus a todo aquele que experimenta o novo nascimento, que faz e tem uma aliança com Jesus, é alvo desse amor de Deus. Também nessa passagem que antecede os versículos que nós estamos aqui mencionando, é dito que o amor é um traço do caráter cristão a ser aperfeiçoado. Por isso a proposta dessa noite, de que nós devemos urgentemente aperfeiçoar o amor que nos une como irmãos em Cristo. E algo que é muito interessante, que às vezes passa, e confortador, que passa despercebido nessa passagem, é que João está dizendo, olha, considerando o amor mútuo que existe entre nós e Deus, nós temos segurança de que no dia do juízo nós estaremos bem, porque o amor lança fora o medo. E aí, ali ele se refere ao amor entre nós e Deus, e de Deus para conosco, e por isso nós não precisamos temer o dia do juízo. Tudo isso para dizer uma coisa só, meus irmãos, que nós temos uma experiência ímpar com o amor de Deus. Deus nos amou primeiro. Tudo isso está sendo dito aqui. Mas a sequência é que essa experiência que nós temos do amor de Deus deve nos impulsionar ao amor também. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque nós somos habilitados primeiro para conseguir amar as pessoas, porque Deus nos amou, nós fomos transformados e habilitados a essa expressão de relacionamento horizontal. Todo amor humano, ele é precedido e ele é gerado pelo amor de Deus. Essa carta está nos ensinando. E C.S. Lewis disse algo que é oportuno mencionar aqui, meus irmãos. Quando Deus reina nos nossos corações, a paz reina nos nossos relacionamentos. E eu vou acrescentar apenas o que Paulo dizia, tanto quanto depender de nós. Porque às vezes a gente faz a nossa parte, mas não há reciprocidade. Mas tirando essa exceção, quando Deus reina em nossos corações, quando o amor de Deus enche os nossos corações, os nossos relacionamentos são afetados. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus planejou assim, meus irmãos. Ele espera que nós aprendamos a viver em amor uns com os outros. E mais, Ele quer que a igreja reflita nos seus relacionamentos o relacionamento que existe na Trindade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um teólogo croata que tem sido alcançado uma projeção nos nossos dias, ele destaca exatamente esse ponto, de que nós devemos refletir o amor que existe na Trindade. E as palavras de Miroslav Volf são as seguintes:
O Deus cristão não é um Deus solitário e nem uma deidade particular de cada crente. Sendo Deus uma comunhão de 3 pessoas, a fé em Cristo nos leva para dentro dessa comunhão divina, com todos os demais que partilham dessa mesma fé. Vejam só, meus irmãos, que nós, ao encontrarmos a Cristo, não fomos chamados para viver isolados em grupinhos de favoritos, mas somos colocados dentro da comunhão da Trindade, com toda a igreja de Cristo em todo lugar. E nós gostamos dessa primeira parte, Deus nos amou primeiro. Não é confortante essa expressão? Ela é muito boa, ela nos deixa muito felizes. Mas a segunda parte a gente vai até uma certa altura com ela. Nós amamos, assim, amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Até aí também está bom. Mas quando a gente percebe que o texto bíblico é revelado aqui, que requer mais de nós, nós amamos o irmão porque Deus nos amou primeiro, e isso já gera um certo desconforto no nosso coração, exatamente porque muitas vezes a gente não vê isso acontecendo na prática. Nós queremos ser amados por Deus, mas resistimos a ser ou amar certos irmãos e certas irmãs do nosso relacionamento. Paul Tripp, escrevendo sobre relacionamentos, um livro que tem me abençoado muito, Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. Ele disse sobre essa contradição da nossa parte. Nós queremos o amor de Deus, mas não queremos dar amor de Deus para as pessoas. E ele diz que a misericórdia nos relacionamentos é uma comodidade que todos desejam e poucos querem dar para o outro. E diz mais que nós queremos misericórdia para nós e justiça para os nossos irmãos. Não é verdade? Mas se nós olharmos no espelho da misericórdia, nós vamos ver que todos nós somos iguais. Temos lutas, fraquezas terríveis, e todos nós precisamos de misericórdia. Igualmente, nós precisamos de compaixão, de simpatia, de acolhimento. E ele então conclui dizendo que misericórdia significa que eu sou tão grato pelo perdão diário que Deus me dá, que eu não tenho como me recusar a também perdoar as pessoas à minha volta. Eu ofereço aquilo que eu desesperadamente preciso todos os dias. Nós não oramos como salmista, que não nos falte a misericórdia do Senhor. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia como de ti esperamos. Todos os dias nós precisamos dessa misericórdia e não cansamos de dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque se a justiça dele não se detivesse para ele nos conceder a tua misericórdia, nós estaríamos fulminados para nós. Mas quando se trata de relacionamentos, nós precisamos aprender com o nosso Senhor sobre misericórdia, sobre amor e amar porque Deus nos amou primeiro. Enfim, a nossa experiência do amor de Deus é um fator motivador que deve nos impulsionar a amar também nos nossos relacionamentos. Mas há uma segunda motivação que nós encontramos aqui nessa passagem, que nos deve levar também a sermos mais generosos nos nossos relacionamentos, que é o verso seguinte, o verso 20, e eu vou reler. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Parece que há uma certa coisa esquisita aqui. É muito mais fácil amar a Deus, que é amor, que é perfeito, do que o meu irmão, que é imperfeito, que me chateia, que me machuca. Não estou entendendo por que aqui está dizendo que é mais fácil amar o irmão do que amar a Deus. Mas antes da gente procurar essa resposta aqui, vamos lembrar de uma coisa. A primeira carta de João foi escrita num contexto onde o falso ensino por falsos mestres estava gerando falsos crentes em falsas igrejas. Então João se propõe, inspirado pelo Espírito Santo, a definir como nós podemos validar a fé das pessoas, a profissão de fé que elas estão fazendo. Ele propôs 3 testes. O primeiro teste é o teste da doutrina. Todos aqueles que negam Jesus Cristo como sendo Deus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus encarnado e nosso Redentor único e suficiente Salvador, podem dizer o que quiserem, mas não são cristãos autênticos. Esse é o teste da doutrina. João vai além e propõe o teste da ética ou o teste da moral. E ele diz também que todo aquele que não anda em retidão, de conformidade com a lei de Deus,
pode dizer o que for, pode ter o cargo que for, ser batizado, membro, não é um discípulo de Jesus Cristo, nunca nasceu de novo, porque quem nasceu de novo tem a divina semente, não vive pecando, não vive no pecado. E aí ele propõe um terceiro e último teste, que é o teste social, o teste da comunhão. Relacionar-se em amor e comunhão com os irmãos na fé, inclusive os difíceis, é uma prova da veracidade, da autenticidade da nossa fé. Desses 3 testes, qual que você acha que é o mais importante para a igreja? Qual deles que a gente poderia assim optar e deixar o outro em segundo plano? A pergunta é retórica. Nenhum deles nós podemos abdicar ou nos omitir de procurarmos nos adequar a esses testes que Deus colocou aqui. Mas um deles nós podemos destacar, porque a palavra de Deus destaca o amor como sendo um caminho excelente. Se o amor é um caminho excelente, nós podemos dizer também que o teste do amor é a prova suprema, é o teste supremo da nossa experiência com Deus. Porque se nós amamos, nós estamos dizendo que a doutrina que nós cremos transformou a nossa vida. Se nós amamos, nós vamos ter motivação, inclusive, para não fazer o mal, para andar com uma vida ética, moral, acima de críticas e irrepreensível. Por isso, esse teste é um teste supremo, e ele então está sendo abordado exatamente aqui na passagem dessa noite, meus irmãos. John Stott ele falou sobre esses 3 testes, que essas são as 3 trevosas mentiras desta epístola. As mentiras doutrinária, moral e social, daqueles que negam a Jesus, vivem uma vida de pecado e não amam a seus irmãos. Matthew Henry, ele não poupou aqueles que dizem que amam a Deus e não são capazes de amar o próximo. Ele os chama de embusteiros. Qualquer pessoa que tentar separar o amor de Deus do amor dos homens, dizendo que ama a Deus, mas não ama os homens, e isso vale para mim, para você, cada um de nós, é mentiroso. Aqui a palavra de Deus está dizendo, e Stott conclui dizendo, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Esse é um amor, se é amor, ele é indivisível, ele não pode ser separado, meus irmãos. E João, então, ele diz aqui que alguns há na igreja que odeiam seus irmãos. E a palavra ódio aqui no grego é misos e irmão adelphos. Já ouviu falar em misoginia? Então vou propor uma palavra aqui diferente. Misadelfia, que é o ódio aos irmãos. Faz lembrar Filadélfia, Misadélfia. Filadélfia é exatamente o oposto, né? A afinidade com os irmãos, Misadélfia seria o ódio aos irmãos. E a palavra de Deus nos diz que é isso que nós sabemos fazer muito bem por natureza. Em Tito 3,3, a palavra nos diz, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, e agora, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Essa é uma característica daqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus, de alimentar ódio, ressentimento no seu coração. Se nós, de fato, temos um novo coração, se saiu o coração de pedra e entrou o coração de carne, e o Espírito Santo foi colocado dentro de nós, meus irmãos, então, se estivermos cheios do Espírito Santo, nós haveremos de aprender a amar, conviver, perdoar com os nossos irmãos. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que respondendo agora aquela pergunta, por que é mais fácil uma coisa que parece ser mais difícil? Na verdade, as duas coisas são impossíveis, amar a Deus e amar o próximo, impossível. Acabamos de ler que nós éramos odiosos e vivíamos odiando uns aos outros. Mas o ponto em destaque aqui é que é muito mais fácil a gente se relacionar com alguém que você vê, que você toca, que você convive, do que com alguém que é espírito, que você não toca e que o relacionamento se dá pela fé. Você tem que aprender a ter esse tipo de relacionamento. Nesse sentido, é mais fácil a gente relacionar com quem está do nosso lado do que com Deus, com quem a gente não tem o recurso dos sentidos que são tão importantes para nós ou tão necessários para nós em muitos aspectos. Somente nesse sentido é que é mais fácil, embora seja impossível sem a graça de Deus, tanto uma coisa quanto a outra. Por isso, meus irmãos, em resumo,
nós devemos nos importar com os nossos relacionamentos, para nós sermos coerentes com a nossa profissão de fé, para nós sermos aprovados por Deus no teste da comunhão. Um teste esse em que muitos têm falhado. John Stott ainda diz que nós alegamos que amamos o Pai quando odiamos os irmãos. Isso é falta de fé verdadeira, é hipocrisia. E ele coloca o outro lado da moeda. Somente os opostos da santidade, da fé e do amor podem comprovar a veracidade da nossa alegação de que nós, supostamente, conhecemos a Deus, possuímos a Deus e amamos a Deus. Muito bem, irmãos, vamos ao terceiro motivo, argumento final que João usa aqui para dizer que nós precisamos, sim, aperfeiçoar o amor e a unidade fraternal entre nós. E o terceiro motivo que ele apresenta é a obediência ao mandamento do Senhor. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Ora, tem um ora aí no começo. Por que ele tem esse ora? Porque ele está dizendo o seguinte: ora, se você já experimentou o amor de Deus, ora, se você é coerente com a sua profissão de fé, o que você professa é algo que realmente está no seu coração, que você pratica. Então, sigamos o mandamento que Deus nos deu, que o Senhor nos deu, porque quem ama, atende o seu amado. A palavra de Deus é muito clara, Jesus disse isso: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Está no Evangelho de João. Em outro lugar no Evangelho de João, ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E se você tiver com preguiça desse tema, olha, é o mandamento do Senhor. Não é o pastor que está falando, não é a igreja que está ensinando, é o Senhor Jesus. E se Ele é, de fato, Senhor da nossa vida, se nós o consideramos, se nós consideramos a sua palavra, temos que entender que esse não é um tema opcional para nós, é mandamento de Jesus. João registrou isso lá no Evangelho e repercutiu aqui na sua carta, tanto no texto que lemos, quanto no capítulo 3, verso 23, quando ele diz: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quando nós amamos os nossos irmãos, nós estamos, na verdade, sendo testados e provados no nosso amor a Deus, na nossa submissão a Deus que nos deu esse mandamento, tanto no Velho Testamento quanto da boca e do ensino do seu Filho encarnado. Por isso Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aqui volta aquela grande luta que nós temos com essa questão da misericórdia, de querer misericórdia para nós, mas resistirmos a dar misericórdia para o próximo. Vou voltar aqui ao pensamento de Paul Tripp, quando ele diz que a nossa luta com a misericórdia, na verdade, não é tanto uma luta apenas com o segundo grande mandamento de amar o próximo, mas é antes disso, uma luta com o primeiro mandamento, de amar a Deus e obedecer à sua vontade. E ele conclui dizendo: nós temos dificuldade em reagir corretamente com os outros em amor, porque não colocamos Deus em seu devido lugar nos nossos corações. E por isso nos permitimos viver relacionamentos onde falta o amor cristão. É mandamento, meus irmãos. É mandamento, mas não deveria ser apenas a obrigação pela obrigação, o fato de nós obedecermos. Tripp ainda acrescenta o seguinte: a comunhão um com o outro não é apenas uma questão de obrigação, é um aspecto da nossa humanidade. Amar, meus irmãos, é ser gente, é aprender a ser gente. Perdoar, ser generoso nos relacionamentos, não ser egoísta, não deletar as pessoas da nossa vida, é aprender a ser gente, é aprender a ser filho de Deus. É uma questão de benefício próprio, inclusive. E a palavra de Deus, meus irmãos, nos diz que assim são os mandamentos de Deus, eles existem para nos fazer bem, para nos fazer crescer. O Salomão, ele disse isso textualmente: aquele que guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, é para o bem que Deus nos dá os seus mandamentos, inclusive esse do amor. Se nós não obedecemos, nós sofreremos as consequências da falta de amor na nossa vida e nos nossos relacionamentos. E
por toda a palavra de Deus, essa questão da obediência é tratada, e Tiago é um daqueles que diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. É pecado, meus irmãos, meu, é pecado seu, se nós contribuirmos para desagregar os relacionamentos, para disseminar o ódio, a indiferença, a falta de amor nos nossos relacionamentos. Essa palavra, meus irmãos, dessa noite, é para nos lembrar que nós não devemos pecar contra o Senhor na área dos nossos relacionamentos, deliberadamente odiando, deliberadamente desejando mal aos nossos irmãos. E nós precisamos lembrar o que para Deus é mais importante nessa hora. Você pode ter 1000 cargos numa igreja de trabalho e fazer muitas coisas para Deus, tipo entregar o seu corpo para ser queimado, distribuir os seus bens e dar aos necessitados, e fazer mais um monte de coisas para Deus. Você já sabe o que é mais importante para Deus. Mas eu vou citar as palavras que Deus disse para Samuel a respeito das atitudes do rei Saul, para nos lembrar: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios e ministérios e trabalhos e ofertas e em serviços, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Nós precisamos, meus irmãos, agir ou aprender a aperfeiçoar com urgência o amor fraternal. É isso que a carta está ensinando, e eu creio que é oportuno para nós nesse ano da comunhão. Deus tem como nos ajudar, meus irmãos, porque tudo é ideia dele, tudo começa com ele, tudo vem dele, e mais, Deus é um Deus em comunhão. Se ele é um Deus em comunhão, ele pode nos ajudar nessa confusão, nessa bagunça que muitas vezes é a nossa comunhão, porque ele está em nós, ele está entre nós. Se nós somos submissos, ele certamente fará isso. Essas são, meus irmãos, 3 motivações que deveriam nos fazer pensar e repensar os nossos relacionamentos. A nossa experiência do amor de Deus. Sejamos cheios do amor de Deus, e as coisas vão melhorar nos nossos relacionamentos. A nossa busca, meus irmãos, por sermos aprovados por Deus no teste da comunhão. Vamos ser coerentes entre aquilo que professamos e aquilo que fazemos. E a terceira motivação, a nossa obediência ao mandamento do Senhor. Sejamos servos dóceis e obedientes, porque é a Ele que nós vamos prestar contas. Eu queria terminar com uma sugestão prática de Rick Warren, no livro em que ele trata da comunhão, nos 5 propósitos de uma vida com propósito. Ele propõe algumas coisas que a gente poderia fazer para a gente ser bem prático nessa questão da comunhão e dos relacionamentos. Ele propõe um compromisso, porque ele diz que a comunhão entre os irmãos requer comprometimento, não dá para simplesmente dar de ombros. E ele propõe os seguintes compromissos: partilharemos nossos verdadeiros sentimentos, incentivaremos uns aos outros, apoiaremos uns aos outros, perdoaremos uns aos outros, falaremos a verdade em amor, admitiremos nossas fraquezas, respeitaremos nossas diferenças, não fofocaremos e faremos da comunhão uma prioridade. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nós, irmãos. Amém.